Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É estante, né? O Evangelho de hoje nos fala da transfiguração de Jesus, que aponta para o mistério da sua ressurreição. A transfiguração é uma antecipação da glória celeste, uma antecipação da glória da ressurreição. E todos nós, de alguma forma, participamos deste mistério pelo nosso batismo, quando também fomos transformados por Deus, transfigurados por Deus. E neste tempo da Quaresma, somos chamados a viver a transformação da nossa vida e também do mundo ao nosso redor. Nós temos na Palavra de Deus, na primeira leitura, a transformação acontecida na vida de Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão, quando recebe de Deus uma missão. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses nos fala da transformação que acontece na vida de cada cristão. E o Evangelho, por sua vez, nos fala da transfiguração de Jesus. Deus faz uma aliança com Abraão, mas antes convida Abraão a fazer uma experiência de fé. Abraão deixa a sua terra e parte para a terra que Deus lhe indicou. E assim ele é chamado a confiar em Deus, é chamado a confiar na promessa de Deus. Deus promete a Abraão uma grande descendência e também uma terra.
nós podemos dizer que esta promessa, ela se cumpre plenamente a partir de Jesus Cristo, porque nós somos a descendência espiritual de Abraão, nós somos os filhos espirituais de Abraão, nós somos essa grande nação que Deus anunciou que um dia existiria. E a terra que Deus nos promete hoje não é tanto uma terra física, mas é o próprio reino de Deus. Deus faz uma aliança com Abraão, no molde das alianças antigas, quando se sacrificavam os animais, dividia o animal ao meio, ou os animais ao meio, e cada um daqueles que fazia o contrato, a aliança, era chamado a passar no meio. O sentido era o seguinte: se eu não cumprir a minha parte, se eu não fizer a minha parte, que aconteça comigo o que aconteceu com este animal, que eu seja partido ao meio. Acontece que a leitura não diz que Abraão passou, Abraão dormiu. O Evangelho também diz que os discípulos dormiram, mostrando que eles não têm controle sobre o que está acontecendo, nem compreendem todo o mistério que estão vivendo. Mas a leitura diz que uma tocha fumegante, um braseiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram por entre as partes dos animais. Ou seja, é Deus quem passou. Mesmo que o ser humano não cumpra a sua parte na aliança, Deus não desiste. Deus é sempre fiel às suas promessas, Deus sempre cumpre com a sua parte. Deus sempre cumpre, a sua parte na aliança, mesmo que a gente não faça a nossa parte. Depois nós ouvimos, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Filipenses, a transformação que acontece na vida de cada cristão. Pelo batismo, nós também somos transfigurados por Jesus. Mas São Paulo alerta que existem aqueles que são inimigos da cruz, não acolhem a cruz de Cristo, não acolhem o caminho de Jesus, só pensam nas coisas terrenas. E nós somos chamados a sermos cidadãos do céu. O Papa Francisco faz questão de dizer que nós estamos ancorados no céu, não nos valores deste mundo, mas nos valores do reino de Deus. E aí vem uma promessa para todos nós, que Deus transformará o nosso pobre corpo humilhado e tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. É a grande transfiguração que um dia vai acontecer com cada um de nós, mas que já se iniciou no nosso batismo, porque foi no batismo que nós recebemos a semente da vida eterna. E o Evangelho fala da transfiguração de Jesus. Jesus está com os discípulos no caminho para Jerusalém, e ele anuncia a cruz, ele anuncia que o seu caminho é marcado pela cruz. Isso escandaliza os discípulos, e por isso Jesus então acaba apresentando aos discípulos um pouco daquilo que seria a sua glória. Então a transfiguração é a antecipação da glória de Jesus, da glória de Jesus ressuscitado. Por isso que os discípulos estão com muito sono, como Abraão que dormia, ou estão também com medo, porque eles não sabem o que está acontecendo. A figura de Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, lembram que Jesus é o Messias prometido, é aquele que cumpre todas as promessas do Antigo Testamento, inclusive a promessa feita a Abraão se cumpre em Jesus. E depois os dois personagens desaparecem, porque todo o Antigo Testamento cede lugar para Jesus. Pedro, quando deseja construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, ele pretende perpetuar aquele momento. É como se Pedro dissesse: Senhor, vamos ficar apenas com a glória, esqueça a cruz, deixa a cruz de lado. É uma tentação que todos nós temos também. Às vezes queremos ficar só com a parte boa da vida cristã,
Queremos ficar só com aquilo que é bom e esquecemos que a nossa vida ela é marcada pelas dificuldades, pelas cruzes que nós somos chamados a enfrentar. Os discípulos não ficaram no Tabor com Jesus. Eles fizeram a experiência da glória de Jesus, mas tiveram que descer e acompanhar Jesus no seu Calvário. Assim também acontece conosco. Nós temos vários momentos em que fazemos experiência forte de Deus, em que contemplamos de alguma maneira a glória de Deus, porém, nós não podemos nos parar neste momento apenas, ou nesses momentos, mas nós somos chamados a descer do Tabor e continuar a nossa caminhada, como os discípulos fizeram. O Evangelho da Transfiguração lembra que para chegar à glória, Jesus passa pela cruz. Quando Moisés e Elias estão conversando com Jesus, o evangelista diz que eles estão conversando sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém, ou, numa outra tradução, sobre o êxodo que Jesus iria sofrer, ou seja, a passagem da morte para a vida. Para chegar até a ressurreição, Jesus passou pela cruz. E a Quaresma é justamente essa pedagogia, para nós celebrarmos a ressurreição de Jesus, vivemos esse tempo de penitência, de conversão, de jejum, de abstinência, de sacrifícios, de orações, mostrando que a nossa vida cristã precisa então de tudo isso. A nossa vida cristã precisa que nós abracemos a cruz, que nós assumamos a cruz de cada dia. Se queremos chegar à glória da ressurreição, devemos necessariamente passar pela cruz. O Evangelho da Transfiguração também é um lembrete de que nós não fomos feitos para a derrota, para o fracasso ou para a morte. Nós fomos feitos para a vitória, nós fomos feitos para a vida. No entanto, devemos enfrentar, sim, as dificuldades, os sofrimentos, os problemas da nossa vida, se queremos chegar um dia à glória junto com Jesus. Então, nesta Quaresma, queremos fazer esse caminho com Jesus, queremos acompanhá-lo na sua cruz, para também fazer a experiência da sua ressurreição. Que o Senhor transforme a vida de cada um de nós, transfigure a vida de cada um de nós e também transfigure a vida do mundo que nós estamos vivendo. Nesse tempo da Quaresma, nós também fazemos a experiência da campanha da fraternidade, para nos lembrar que a nossa conversão é pessoal, mas também é comunitária e social. Nós não podemos apenas querer transformar, transfigurar a nossa vida somente, mas nós devemos também transformar a vida do nosso planeta, tornando um lugar melhor para todos nós, vivendo a conversão ecológica, fazendo a experiência da ecologia integral, tendo consciência de que tudo está interligado, que toda a vida no planeta importa. E assim, nós somos chamados então a não apenas nos transformar, mas transformar também o mundo que está ao nosso redor. Este deve ser o nosso compromisso a partir da liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.